Boa noite, irmãos. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui juntos para louvar o nome do Senhor. Não esqueça de ativar o joinha. Inscreva no nosso canal. Nós ficaremos muito felizes com isso. Mas, antes de tudo, gostaria de dizer a vocês que louvar ao Senhor é a coisa melhor da vida. Porque a Bíblia diz, louvai ao Senhor todos os moradores da terra. Então, eu convido vocês para, primeiramente, fazer uma oração e depois nós vamos louvar a Deus. Grandioso Deus, soberano Pai que está no céu, nós te agradecemos muito, porque, apesar de todas as dificuldades, nós sentimos a tua presença, o teu amor e a tua compreensão conosco. Sem falar na proteção que tu está dando a cada um dos seus filhos. Esteja com este culto, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar agora, Não Há Amigo Igual a Cristo, hino 111 do nosso inário. Igual a Cristo, não nenhum, outro não há que minha alma salve, não nenhum, Cristo sabe das nossas lutas, até o fim nos irá guiar, não há amigo igual a Cristo, não nenhum, não há amigo tão nobre e santo, não nenhum, não há também tão humilde e manso, não nenhum, Cristo sabe das nossas lutas, até o fim nos irá guiar, não há amigo igual a Cristo, não nenhum, não há momento em que me abandone, não nenhum, não há desgosto que não suavize, não nenhum, Cristo sabe das nossas lutas, até o fim nos irá guiar, não há amigo igual a Cristo, não nenhum, crente nenhum é desamparado, não nenhum, não há aflito que é rejeitado, não nenhum, Cristo sabe das nossas lutas, até o fim nos irá guiar, não há amigo igual a Cristo, não nenhum, Continuando o nosso louvor, vamos cantar o hino Jesus é Melhor, nosso inário adventista 91. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que
riquezas e posições, melhor, muito mais do que milhões. Pode ser o rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor, melhor do que tudo, Ele é pra mim, melhor que qualquer amigo, enfim. Pode ser o rei com poder nas mãos, mas o mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é o sol da justiça e do amor. Jesus é a fonte que satisfaz, caminho do bem, verdade e paz. Pode ser o rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Desde que ouvi tua voz, meu coração mudou. O teu amor me transformou e em paz eu estou. Completa, Senhor, meu ser. És para mim
Desde que ouvi tua voz, meu coração mudou. O teu amor me transformou e em paz eu estou. Completa, Senhor, meu ser. És para mim o poder. Faze brilhar tua luz em mim e que os outros ao redor vejam que preenches meu ser de uma forma sem igual. É em vão procurar, pois amor igual não há. Outros prazeres me dão por um instante emoção, mas depois um vazio maior terei. Meu Deus, só tu podes preencher meu viver. Quero me entregar, quero te exaltar, teu poder sem igual. Eu posso sentir, toque em minha mão. Não demores, não, volta logo. Quero te abraçar, quero proclamar teu infinito amor. Tu me fazes chorar de emoção. Se acaso eu cair, me ajuda a levantar. O Espírito Santo irá me consolar, 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 Muito boa noite a todos. Que bom que você ainda está aqui conosco. Nós aqui já cantamos um pouco, nós ouvimos um lindo louvor especial. E nesse momento, antes de nós entrarmos no texto bíblico, eu quero convidar você para fazer uma oração, para que Deus possa continuar no nosso meio e para que Deus possa responder às nossas orações. Esse é o momento então que você tem de colocar aqui no chat o seu pedido de oração e o seu agradecimento, porque eu quero orar por você. Então, eu vou dar aí alguns segundinhos para que você possa se preparar, para que você possa digitar aí qual é o seu pedido de oração, qual é o seu motivo de agradecimento, porque nós temos a certeza que o Deus que nós estamos cultuando neste momento é o Deus que quer responder a sua oração. É um Deus que quer te dar vida plena, é um Deus que quer te salvar. Mas para isso, você precisa entregar o seu coração a Ele. Se você não se sentir à vontade, colocando aqui no chat o seu pedido de oração pessoal, apenas escreva o seu nome, coloque aqui de onde você está falando. Eu sei que tem pessoas aqui que estão nos acompanhando de São Paulo, existem pessoas que estão nos acompanhando de Brasília, do Rio de Janeiro, e não somente aqui da Bahia também, né? E Deus quer abençoar todos nós. Deus quer abençoar você e sua família. Então, eu acredito que já tenha dado tempo aí de você escrever pelo menos o seu nome aqui no chat, de você colocar o seu pedido de oração, seja por você, seja por um familiar, por algum amigo. E eu quero convidar você para fechar os seus olhos nesse momento, porque nós vamos falar com o nosso Deus. Santo Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pela vida de cada um de nós. Obrigado pela vida dessa família que está nos assistindo nesse momento. O Senhor sabe quem essa mulher é, quem esse homem é, quem esse jovem é.
O Senhor conhece o íntimo do coração de cada um de nós. E nós entregamos neste momento as nossas orações, as nossas súplicas diante do teu trono, Pai. Confiando de que o Senhor nos ouve e confiando de que o Senhor responde à nossa oração. Não somente pelo aquilo que queremos, mas pelos planos e pelos propósitos que o Senhor tem em nossa vida. Que eles se cumpram e que nós possamos confiar de que entregar a nossa vida em tuas mãos é a melhor coisa que nós podemos fazer. Nesse momento, nós vamos abrir a tua palavra e queremos que o Espírito Santo continue falando conosco, que o Espírito Santo continue impressionando a nossa mente e o nosso coração, para que a gente possa entender o que a tua palavra tem a nos dizer e que isso possa causar transformação em nossa vida. Fique conosco, perdoe os nossos pecados e nós te oramos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá no primeiro livro da Bíblia. É o livro de Gênesis. E em Gênesis, nós vamos estudar aqui um pouquinho do relato de como foi ali o pecado de Adão e Eva. E eu quero levar você a questionar algumas coisas. E se você, por exemplo, é uma das pessoas que não tem certeza se a história de Adão e Eva é real, antes de nós lermos lá Gênesis, a Bíblia nos diz em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3, deixa eu abrir minha Bíblia aqui, 2 Coríntios, capítulo 11 e o verso 3, a Bíblia diz, Paulo dizendo, o que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Então, Paulo aqui, ele cita a história de Eva e cita a serpente enganando Eva. Um outro texto do Novo Testamento está lá em 1 Timóteo, e você pode acompanhar a sua Bíblia também. 1 Timóteo, no capítulo 2, e os versos são os versos 13 e o verso 14. E a Bíblia diz o seguinte, porque primeiro foi formado Adão, e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, se tornou transgressora. Então, são dois textos bíblicos, ainda existem vários outros. Romanos 5, por exemplo, a partir do verso 12, vem falando que o pecado começou em Adão, e a partir de Adão, então, passou para toda a humanidade. Então, são textos do Novo Testamento que evidenciam a vida de Adão e Eva. Então, são passos aqui, são versos para que a gente possa ter firmeza naquilo que a palavra de Deus nos diz lá no relato da criação. E é sobre isso que eu quero comentar um pouquinho com você. Afinal de contas, o que é pecado? Você saberia me dizer o que é pecado com apenas uma palavra? Eu sei que a gente tem o tema do sermão aqui e provavelmente você já levantou uma tese do porquê do nome ser esse. Provavelmente você está tentando justificar, mas ainda que o nome não estivesse aqui, você saberia me dizer o que é pecado? Eu vou dar um tempo para que você possa responder aqui no chat, para que você possa interagir com a gente. Responde aí da sua casa. O que é pecado? Comer queijo é pecado? Você acredita que comer queijo é pecado? Se você acredita que sim, diga aqui por que sim. E se você acredita que não, coloque aqui por que não é pecado. Muito se é falado de que nós não vamos conseguir alcançar a perfeição aqui nessa terra. A Bíblia diz em vários pontos, em vários textos bíblicos, que nós devemos ser perfeitos assim como Deus é perfeito. A Bíblia diz que o nosso Deus é perfeito e porque Ele é perfeito, nós devemos buscar esse ideal. Por conta disso, algumas pessoas então defendem que a porta da graça vai se fechar e antes que ela se feche, a gente vai alcançar a perfeição aqui na terra. Existe um outro grupo de pessoas que acredita que depois que a porta da graça se fechar, aí sim nós nos tornaremos perfeitos. E aí Jesus volta e nos leva para os céus. Existe um terceiro grupo de pessoas que acredita que nós vamos alcançar a perfeição só quando Jesus voltar. Outras, só quando estivermos lá no céu com o milênio. Você acredita em quê? Eu quero convidar você a refletir um pouco nisso, porque entendendo o que é pecado e o que é perfeição,
a gente consegue compreender qual é o ideal de Deus para a minha e para a sua vida. Deixa eu ir um pouco mais além. Roubar é pecado? Trair é pecado? Mentir é pecado? Se você disse que sim para todas essas perguntas, de certa forma você está certo. Mas eu quero levar você para compreender isso através de uma nova perspectiva. Uma perspectiva um pouco diferente. E aí, a gente vai então lá para o relato bíblico, Gênesis, capítulo 3, porque compreendendo um pouquinho da natureza de Adão e Eva, compreendendo um pouquinho o primeiro pecado, a gente vai ter isso mais claro na nossa mente, né? Gênesis capítulo 3, e aí o relato começa no verso 1. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. A minha Bíblia é a Nova Versão Internacional. Talvez você esteja aí com a João Ferreira de Almeida, ou atualizada, ou corrigida, a corrigida fiel, mas a palavra de Deus ela é uma só. Só que, passando um pouquinho, Eva, ela cai. O que é cair? Eva pecou. Desobedeceu aquilo que a palavra de Deus tinha dito. E a questão essencial é, Eva pecou quando ela comeu do fruto, ou Eva pecou depois que ela comeu do fruto? O que você acha? Coloca aqui no chat. Eva pecou antes de pegar o fruto, ou Eva pecou quando ela pegou o fruto? Isso faz total diferença para aquilo que a palavra de Deus tinha a nos dizer. Então, lá em Gênesis, no capítulo 3, verso 1, a gente lê. Gênesis capítulo 3, eu peço até perdão porque eu li para vocês o capítulo 4. O capítulo 3 diz, ora, a serpente, agora encontrou o texto, né? Pois é, ao vivo acontecem essas coisas. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Pronto, agora o texto bíblico, encontrei o texto certo aqui. E ela perguntou à mulher. Quem foi que perguntou à mulher? A serpente, isso mesmo. Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Essa é a primeira tentativa de Satanás para nos levar a questionar a palavra de Deus. Satanás, ele pergunta assim, Deus ele proibiu você de comer de todas as árvores do jardim? E provavelmente você já tem ouvido muitos sermões sobre isso, mas o fato é que Satanás, ele nos faz questionar a palavra de Deus e nos faz duvidar daquilo que Deus nos disse. E se ele ganha nessa batalha, se ele ganha nesse momento, é porque ele venceu a guerra toda. Se ele faz a gente acreditar, ou melhor, duvidar da palavra de Deus, daquilo que ele nos disse, não foi exatamente aquilo que Deus tinha dito a Eva. Ele disse o contrário. Mas quando Satanás tenta nos enganar, nesse primeiro ponto, se nós vacilarmos, se nós não estivermos baseados naquilo que a Bíblia diz, ele vence a guerra. Só que, normalmente, ele não vence nesse ponto. Afinal de contas, nós somos estudiosos da Bíblia, nós temos momentos de devoção, a gente ora, a gente tem um certo discernimento, ainda que a gente não tenha o conhecimento pleno, ainda que a gente não tenha total domínio daquilo que a palavra de Deus nos diz, como nós estamos estudando na lição da Escola Sabatina, né? Existem alguns pontos que não são muito bem claros. Ninguém é obrigado a saber todos os pontos da Bíblia, mas nós precisamos estudar sempre para que a gente possa aprender e para que a gente possa entender aquilo que a Bíblia nos diz. Só que o texto bíblico continua, verso 2 e verso 3. Olha o que a Bíblia diz, Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto, sim, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, e nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. E aí Satanás, ele diz à mulher, verso 4, certamente não morrerão. Então, num primeiro momento,
Satanás ele tenta fazer com que a gente duvide da palavra de Deus. Mas num segundo momento, ele pergunta o seguinte: e você realmente acredita nisso? Tudo bem, Deus ele disse, mas você acredita no que ele diz? Às vezes Satanás nos leva a tomar algumas decisões e a gente pensa que estamos fazendo a vontade de Deus. Deixa eu te dar um exemplo. Você é adventista do 7º dia, certo? Qual é o dia de descanso? É o sábado bíblico, exatamente. E aí você é induzido a agir da seguinte forma: peraí, então você não pode trabalhar? E se sua família estiver passando fome? Você vai deixar sua família passando fome porque você não pode trabalhar? Esse é o Deus que você serve? Vê como a história muda, o ângulo muda, a história se torna uma história diferente? É exatamente o que Satanás tenta nos fazer. É exatamente isso, dessa forma que ele age, para que a gente possa duvidar da palavra de Deus, e ainda quando a gente não duvida, não, Deus disse isso, mas será que é isso mesmo? A minha família vai passar fome, a minha família vai passar por necessidade. Não, eu acho que Deus não quer dizer exatamente isso. Tá vendo como as coisas são? Satanás ele tenta nos jogar contra Deus. Só que a passagem continua. Verso 5. Deus sabe que no dia em que vocês comerem do fruto, os seus olhos vos abrirão, e vocês serão conhecedores do bem e do mal, assim como Deus é. E o verso 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. E aí eu te pergunto, Eva pecou quando comeu do fruto ou pecou antes de comer do fruto? Satanás, ele faz com que a gente duvide de Deus e ele diz o seguinte para a gente, ó, Deus não é confiável. Um outro ponto que a gente aprende nessa história, duvide da palavra de Deus. Duvide do que Deus quer te dizer e duvide das boas intenções de Deus. Deus, na verdade, não está preocupado se você vai comer do fruto ou não. Deus ele está com medo, porque se você comer do fruto, você vai ser igual a Deus. E é isso que Satanás diz. Se você fizer o contrário do que Deus quer, você vai ser exatamente igual a Deus. E, de certa forma, Eva tornou-se Deus de si mesma. Não foi? A diferença é que o nosso Deus, ele se preocupa com a gente. E Eva se preocupou com ela mesma. O bem-estar dela, a saciedade dela, o desejo dela. E isso ficou acima da palavra de Deus. Naturalmente, quando a gente ouve aquilo que Deus não diz, a gente duvida de Deus, a gente duvida do que Ele quer dizer e a gente duvida das boas intenções dEle. Esse é o desejo para a sua vida? É isso que você quer? Porque se você disser que sim, a sua vida vai por água abaixo. Todas as vezes que nós nos distanciamos de Deus, algo acontece. E nós vamos passar por isso enquanto nós estivermos estudando aqui. Até esse momento aqui, de Gênesis 3, verso 6. Adão e Eva, eles estavam seguros em Deus. Havia ali uma questão de segurança. Eles faziam a vontade de Deus e, naturalmente, eles viviam bem, eles tinham vida plena, eles tinham saúde e havia harmonia dentro do Éden. Mas e quando o pecado chegou? Você já parou para pensar no que aconteceu? Você já leu essa história antes? Você já ouviu essa história por diversas vezes? Mas Gênesis 3, verso 7, diz o seguinte, ó, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, e então juntaram folhas de figueira para se cobrir. Você já teve essa sensação de estar nu? E eu não estou falando de quando você esquece o celular em casa, não. Porque esquecer o celular em casa é ruim, né? Parece que está faltando alguma coisa. Mas você já se sentiu nu? Você já esteve andando pela rua e sua veste se rasgou e você não sabia onde se esconder, como se esconder?
Ou então você já saiu e a sua roupa estava suja e você não percebeu. E aí no meio do caminho, enquanto você está conversando com alguém, enquanto você está trabalhando, enquanto você está estudando, você se dá conta da mancha que está em sua roupa. E como é que você se sente? Envergonhado, né? Você tenta esconder, E quanto mais você tenta esconder, mais parece que fica evidente. Não é assim? Pois foi exatamente isso que Adão e Eva fizeram. Eles tentaram cobrir a nudez deles. E isso a gente vê que quando eles fizeram isso, eles tentaram pela vontade própria, pela condição própria, resolver o problema do pecado. E eu te pergunto, a gente tem condição de resolver o problema do pecado? A Bíblia é bem clara em dizer que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E Deus quer te dar a vida eterna. Mas para isso, a gente não pode resolver o problema do pecado de acordo com o que a gente acha que é certo. As folhas de figueiras retratam aí o esforço humano, a tentativa de Adão e Eva para solucionar esse pecado. Representa, então, a salvação pelas obras. Você já ouviu essa expressão, salvação pelas obras e salvação pela fé. É bem verdade que a fé sem obras não quer dizer nada. As obras sem a fé também não quer dizer nada. Nós precisamos ter fé e obras juntos, no mesmo caminho. E aí tem aquela frase, não sei se você já ouviu, me mostre as suas obras sem fé, que eu te mostro a minha fé sem as obras. De que adianta? Nenhum dos dois resolve. O que resolve é o que Cristo fez por nós e o que, a partir disso, nós então começamos a fazer. Quando Jesus Cristo transforma a nossa vida, nós passamos a agir de forma diferente. Nós passamos a pensar de forma diferente. Nós passamos a tratar o outro de forma diferente. Essa é uma das consequências do pecado. Tentar se esconder. Uma outra consequência é ter medo. Adão e Eva tiveram medo. Eles se esconderam. Verso 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Quando você faz alguma coisa errada, você tem filho em casa? Quando o seu filho faz alguma coisa errada, você é criança? Quando você faz uma coisa errada, o que você faz? Se esconde do seu pai? Se esconde da sua mãe? Seus filhos se escondem de você quando fazem alguma coisa errada? Você tem um animal de estimação? Um cachorrinho, um gatinho? Já viu o medo que eles têm quando eles fazem algo de errado? Quando eles quebram aquela plantinha que não deveriam ter mexido? Quando eles rasgam o encosto do sofá? Quando eles fazem a necessidade deles onde eles não deveriam fazer? A cara de culpado que eles ficam, né? Eles se acanham, ficam no cantinho. Animais, as crianças, agem da mesma forma. Muitos de nós, adultos, agimos dessa forma também. Adão e Eva agiram assim, quando eles fizeram aquilo que não agradava a Deus. Eles sabiam que tinham errado. Eles sabiam que eles tinham cometido o maior pecado de todos. O pecado do amor. Porque eles amaram mais a si mesmos do que amaram a vontade de Deus. Eles amaram mais os prazeres que eles teriam do que amaram a vontade de Deus para a vida deles, do que o próprio Deus, o ensinamento que Deus havia deixado. Por isso que o amor é o maior pecado. O amor canalizado para as coisas erradas. E aí, quando a gente ama a si mesmo, acima da vontade de Deus, aí nós cometemos as consequências do pecado. É por isso que eu digo, matar não é pecado. Roubar não é pecado. Trair, adulterar é a mesma coisa, né? Mas nada disso é pecado. Pecado é amar a si mesmo, acima de Deus. Amar a si mesmo, acima de tudo aquilo que é moral, de tudo aquilo que Deus nos ensinou. E quando nós nos amamos mais do que a Deus, aí sim,
nós temos as consequências dos atos pecaminosos. Quando eu não dou crédito à palavra de Deus, eu roubo não porque roubar é pecado, mas porque eu amo mais a mim, que eu quero o que não é meu para mim. Eu minto porque o outro não merece a verdade. Quem merece estar feliz, quem merece estar bem com todo mundo sou eu. E é por isso que eu minto, é por isso que eu roubo, é por isso que eu faço todas essas coisas. O maior pecado de todos é amar aquilo que não deveria ser amado. Colocar no lugar de Deus a si mesmo, quando não deveríamos fazer isso. E uma outra consequência disso tudo é que a mais perfeita harmonia do casal perfeito que Deus havia criado, aquilo foi por água abaixo. Quando Deus perguntou para Adão, no verso 9, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde você está? E ele responde, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu e por isso eu me escondi. Deus, ele pergunta, e quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi de comer? Qual foi a resposta de Adão? Senhor, não foi minha culpa não. A culpa foi da mulher que o Senhor me deu. E isso, claramente, no verso 12, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. E isso perpetua até hoje nos casamentos, nos relacionamentos. A culpa não é minha, a culpa é sua, a culpa é da minha esposa, é do meu marido. A culpa sempre é do cônjuge. Porque se o cônjuge não tivesse feito isso, nada de ruim teria acontecido. Quem foi? Não sei, não fui eu. Foi ela. A culpa é dela. O que Adão e Eva fizeram se perpetua até hoje nos nossos casamentos. E Eva não ficou para trás, O Senhor Deus perguntou então à mulher, verso 13, o que foi que você fez? E respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Já parou para pensar que a culpa nunca é nossa? Diante das situações mais adversas possíveis, a gente sempre tenta encontrar o culpado. E o culpado, na maioria das vezes, não somos eu nem você. O culpado é sempre o outro. Ah, porque essa transmissão está horrível. Não, a culpa é do outro, a culpa não é minha. Ah, porque a minha casa está bagunçada. Não, a culpa não é minha, não. A culpa foi de quem deixou lá. A culpa foi de quem deixou a louça na pia. A culpa foi de quem não pagou a conta. A culpa foi de quem pariu. A responsabilidade não é minha, não. A responsabilidade, é do outro. A culpa sempre fica para o outro. Mas o que nós podemos fazer? Vocês viram que quando Adão e Eva tomaram a iniciativa não bastava. As folhas de figueira não foram suficientes. Isso é a forma humana de tentar resolver os problemas, de tentar resolver todas as coisas que nós não temos capacidade para resolver. E a gente dá um jeitinho, a gente faz um armengue, a gente faz o famoso jeitinho brasileiro. E é dessa forma que a gente quer resolver também as coisas espirituais. Porque se a gente age assim com o nosso cônjuge, se a gente age assim com o nosso filho, se a gente age assim com o nosso patrão ou com o nosso empregado, a gente também age assim com Deus. Porque é tudo uma consequência. Todas as vezes que nós nos distanciamos de Deus, nós nos distanciamos também de quem está ao nosso redor. É natural. Então, se você quer salvar o seu casamento, se aproxima de Deus. Se você quer salvar a sua família, se aproxima de Deus, porque todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, nós nos afastamos também das pessoas com quem nós amamos. Então, quer você salvar a sua família? Qual é o primeiro passo que você precisa fazer? Se aproxime de Deus. Quer salvar o seu cônjuge? Quer salvar o seu casamento? Quer salvar o seu namoro? Quer salvar os seus filhos? Quer salvar o seu emprego? Se aproxima de Deus, porque somente com Deus nós conseguimos vencer. Deus quer restaurar todos os nossos relacionamentos. Deus quer restaurar todos os nossos problemas. Mas para isso, a gente não pode agir, trocar os pés pelas mãos.
nós temos que entregar nas mãos de Deus, porque Ele, e somente Ele, tem a solução para mim e para a sua vida. Você conhece a história. Depois disso, Deus ele cria inimizade não, mas ele sentencia algo que já era um fato. Ele só evidencia de que haveria entre a mulher e a serpente um ódio, haveria inimizade entre a mulher e a serpente. E aí, a Bíblia mais para frente diz, né? Uma vez que você fez isso, dizendo para a serpente, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens, e pererê e parará. A Bíblia afirma que entre você, no caso a serpente, e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela, haveria essa inimizade. Este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Desde o Éden, a resposta aponta para o sacrifício que Jesus faria por nós. Jesus um dia viria para resgatar a humanidade caída. Jesus seria mordido pela serpente. E aí a gente tem todo um estudo por trás disso, através da crucificação de Jesus, através de tudo que Jesus passou, desde o Getsêmani até a hora de sua morte, como sendo Satanás abocanhando Jesus, a serpente ferindo o calcanhar de Jesus. Mas então Jesus esmagaria a cabeça da serpente. Jesus venceu a morte. Jesus ressuscitou. Jesus está no céu e um dia ele vai voltar para nos buscar. Você crê nisso? Então diga amém. Diga louvado seja o nome do Senhor. E onde quer que você esteja, seja na sua sala, seja no seu quarto, diga: Jesus, eu quero ser salvo. E eu quero que a minha família seja salva. Entregue a sua vida nas mãos de Cristo. Porque assim como o amor, o nosso amor pelas coisas erradas é o maior de todos os pecados, o amor de Deus é capaz de nos salvar. O amor dele vence se nós nos entregarmos. Se nós decidirmos fielmente estar ao lado dele, ser reconciliado com ele, porque ele quer dar vida plena para cada um de nós. Ele quer nos restaurar. E se você pensa que Deus te esqueceu, se você pensa que Deus não ouve as suas orações, eu te digo, ele ouve. Ele sabe de tudo que acontece no meio do seu coração. Nós precisamos nos entregar. Precisamos resolver esse problema. Como? Pelos nossos esforços? Não. Entregue a Cristo, porque Ele quer te salvar. Eu imagino um jardim perfeito, maravilhoso. Mas aí o pecado entrou. E o pecado, ele destruiu tudo aquilo que era perfeito. Eu imagino a primeira folha caindo das árvores. O primeiro animal morrendo. Para Adão e Eva deve ter sido muito triste. E a gente vê a consequência disso. Quando Adão e Eva, os filhos deles, reproduzem essa humanidade caída. Onde um mata o outro. Abel foi morto por Caim. E isso perpetua. E isso nos diz que desde o Éden, a humanidade só vem decrescendo. Jesus ele prometeu um dia voltar. João, capítulo 14, abre sua Bíblia. João, no capítulo 14, versos 1, 2 e 3. A palavra do Senhor nos diz algo maravilhoso. Não se turbe o vosso coração. Irmã Irã, não se turbe o vosso coração. Irmão Júlio, não se turbe o vosso coração. Tereza, não se turbe o vosso coração. Cíntia, não se turbe o vosso coração. Roberta, não se turbe o vosso coração. Marcos, não se turbe o vosso coração. Tiago, não se turbe o vosso coração. Brito, Leno, não se turbe o vosso coração. Mas credes em Deus e credes também em mim. Em mim, não em mim, mas em mim, Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se assim não fora, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar,
voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde quer que eu estiver, estejais vós também. Vocês conhecem o caminho para o qual eu vou. Jesus hoje está no céu, intercedendo por mim e por você. E qual é a resposta que você dá para Ele? Você aceita Jesus como seu único salvador pessoal? Ainda que o mundo esteja em pecado, o vírus se contaminou. O vírus se contaminou, não. O vírus se espalhou. O mundo inteiro foi contaminado. E eu não estou falando do coronavírus, não. Eu estou falando do vírus do pecado, que afeta a minha e a sua vida, afeta a minha e a sua família. Esse vírus se espalhou e só existe um antídoto: o sangue de Jesus Cristo na minha e na sua vida. Aceita você Jesus como seu salvador pessoal? Não hesite, porque essa pode ser a nossa última oportunidade. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, mas nós precisamos estar firmes no Senhor, porque o pecado que começou no Éden continua até hoje, mas um dia ele terá fim. Nesse momento nós vamos ouvir um louvor especial. Eu quero que você medite na letra dessa música, e eu quero que você entregue o seu coração nas mãos de Jesus. Esse louvor fala muito aos nossos corações e retrata exatamente o que nós acabamos de estudar. Então, se você quer renovar a sua aliança com o Senhor, eu quero que você coloque o seu nome aqui no chat. Se você quer entregar a sua vida mais uma vez nas mãos de Deus, coloque o seu nome aqui no chat. E se você quer interceder por alguém, se você sente que existe alguém na sua família que ainda não se entregou a Cristo, coloque o nome dessa pessoa aqui também, porque nós vamos orar por essa pessoa, vamos orar por você, pela sua família, e Deus, Ele pode e Ele está disposto a nos restaurar e nos livrar de todo o pecado. Vamos ouvir então essa canção e que Deus possa continuar falando conosco através dela. Um dia no jardim, o mal se levantou, trazendo a desarmonia, ensinos desleais, mentiras mais e mais, distanciaram Deus do homem. Foi quando o frio apareceu, quando a primeira flor morreu, que uma sombra de maldade no coração de Adão nasceu. Mas haveria um Salvador que morreria por amor, um cordeiro aqueceria toda noite fria, pra não mais haver a dor. A morte, a dor cruel rasgaram fino véu da consciência do pecado. A natureza má se alastrou então, trazendo sofrimento a todos. Foi quando o frio apareceu, quando a primeira flor morreu, que uma sombra de maldade no coração de Adão nasceu. Mas haveria um Salvador que morreria por amor, um cordeiro aqueceria
Que Deus maravilhoso é esse. Ele quer nos salvar. A despeito da nossa limitação, a despeito dos nossos pecados, mas nós precisamos confiar. E que bom que você entregou sua vida nas mãos dele. Quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos, porque nós vamos orar. Deus, ele ouve as nossas orações e ele sabe o que se passa na nossa mente e no nosso coração. Então creia, tenha fé, porque ele está presente neste momento, juntamente conosco, e ele quer continuar habitando no meio do seu coração. Feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, porque a cada dia o Senhor fala conosco. Cada dia o Senhor faz uma transformação em nossa vida. Cada vez mais queremos nos entregar por completo em Tuas mãos. Queremos aceitar os Teus sonhos para as nossas vidas. Nós vivemos num mundo de pecado, um mundo em que jaz no maligno, mas nós temos a plena convicção de que o Senhor Jesus Cristo virá para nos buscar muito em breve. Não sabemos o dia e nem a hora, mas nós queremos estar preparados. Não somente nós, mas também a nossa família. E é por isso que a Rita, ela pede pela sua sobrinha Jamile. É por isso que a Ângela, a Suelen, o Siloé, a Fabiana, o Eliel, o Senhor conhece cada um que esteve conosco nessa transmissão. O Senhor ouve as orações de cada um dos teus filhos e o Senhor responde. Temos a certeza de que o Senhor está operando tudo o que está ao seu alcance para nos salvar e salvar quem a gente ama. Também de forma especial, que o Senhor possa abençoar a mãe do Leno, sua irmã. Elas estão nos assistindo nessa noite. Que o Senhor possa trazer paz ao coração delas e que elas possam ser cada vez mais do Senhor, estar preparadas para que quando o Senhor voltar, o Senhor possa levá-las juntamente conosco para passar a eternidade ao seu lado. Que o Senhor abençoe essas pessoas que clamaram, uns pediram pelo pai, outros pediram pela mãe, alguns pediram pelos filhos, irmãos e irmãs, alguns por emprego, alguns pediram para que o mundo todo fosse abençoado, e nós queremos que seja, Pai. Derrama a Tua bênção sobre toda a humanidade, que o Espírito Santo possa inundar o nosso coração, que possamos sair dessa para passar a eternidade ao Seu lado. Não sabemos quanto tempo mais o coronavírus vai assolar os corações de famílias que estão sofrendo, famílias que estão chorando, enlutadas, mas que o Senhor possa confortar o coração de cada uma delas e que o Senhor possa dar esperança de dias melhores, esperanças de passar a plenitude ao Teu lado. Fica conosco, perdoe os nossos pecados, assim como aprendemos hoje, né? Perdoe quando nós amamos alguém ou alguma coisa além do Senhor, acima do Senhor, e isso então resulta em ações pecaminosas. Que o Senhor nos livre de fazê-las, nos livre de cometê-las, que possamos amar ao Senhor acima da nossa vida e que possamos nos entregar a cada dia em Tuas mãos. Fica conosco, nos abençoe no restante dessa semana e que juntos possamos estar ao Teu lado, louvando e bendizendo o Teu nome a cada vitória que o Senhor nos conceder. E essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. E a Tua igreja diz amém. Amém. Deus seja louvado pela Tua presença juntamente aqui conosco. Deus seja louvado porque você permaneceu aqui até o fim para ouvir a palavra de Deus e para prestar um culto a Ele aí da sua casa. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui embaixo. Está escrito aqui de vermelho, inscreva-se. E ative também o sininho para que você possa ficar por dentro de todas as nossas novidades, de todos os cultos que nós formos fazer. E se você se sentiu tocado pela palavra de Deus, compartilhe esse link. Não somente esse link, mas nós temos outros links aqui também e você pode desfrutar deles, assistir a qualquer momento aqui na nossa página. Compartilhe ele também com seus amigos, com seus familiares e que Deus continue abençoando a sua vida. Esse é o meu desejo, em nome de Jesus, e até a próxima. Amém. A Ti entrego, vou deixar minha marca na história, vou viver os meus dias pra Tua glória, pra Tua glória.
minha vida